Qual o seu propósito de vida? O que você veio aqui fazer, se a gente pensar num sentido maior e mais profundo, tá? História da sua alma aqui nesse planetinha. Você pode se sentir atraído por mais de uma pilha, porque talvez você não tenha vindo fazer uma coisa só. Então, assista quantas pilhas você tiver vontade, inclusive se quiser assistir as 3, assista aí. A leitura coletiva, então, veja aí o que realmente bate e não force encaixar, né? Às vezes a mensagem é para uma outra pessoa e veio aqui uma possibilidade de que talvez você perceba que essa leitura não é para você, que ela é para uma outra pessoa e você deveria encaminhar este vídeo para alguém, para pelo menos uma pessoa que isso vai fazer sentido. Me veio uma intuição muito forte enquanto eu fazia uma das pilhas, que não era sobre a pessoa que está assistindo, era sobre alguém que ela ama, enfim, foi uma coisa que veio para mim, tá bom? No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, na energia de quem importa para você. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sugestões de tema. Esse tema aqui é a pedidos de uma pessoa muito fofíssima que realmente me mandou uma mensagem requisitando esse tema. Estou fazendo com todo o meu amor para essa pessoa. Ela sabe quem é. Um beijo no seu coração, eu te vejo na sua pilha. Número 1, propósito de vida. Eu trouxe aqui uma esmeralda bruta, porque tem tudo a ver com a carta transformação. Aí tem aqui, né, a cobra no jardim e essa questão de trocar de pele, crescer além da zona de conforto. Pelo que eu li no livro, e assim, da minha intuição também, né, claro que tem a pessoa que está canalizando aquela energia, o que eu sinto aqui. Pilha 1 traz pessoas que estão vivendo experiências muito similares, encarnação após encarnação. Então, aqui tem talvez um comportamento que precisa ser superado, uma crença que precisa ser superada. Eu vejo que algumas pessoas, por exemplo, assim, têm uma tendência para vício ou têm uma tendência para comportamentos autolesivos e coisas, né? Não vou falar aqui, mas vocês entendem, né? E assim, muitas das pessoas que vêm para os atendimentos comigo têm lembranças espontâneas de vida passada, pode ser, né, com menos clareza e tal, mas é aquela coisa assim, poxa vida, faz não sei quantas vidas que eu estou repetindo essa situação de fazer mal a mim mesmo, ou de ficar muito preso em uma crença que precisa ser superada, tal. E aí a vida da pessoa acontece de forma a desconstruir, a forçar a pessoa a sair desse ciclo vicioso. Então, tá com uma carinha disso aqui, tá bom? Assim, você vai ter que ver a sua situação particular, né, que a gente não tá ao vivo com a câmera ligada, mas como eventos do destino da pessoa que vão forçar a sair de um ciclo vicioso muito antigo que precisa ser superado. Três de ouros. E aí a primeira lição aqui é: não tem como fazer sem pedir ajuda, aceitar ajuda e ajudar também é a coisa do coletivo. Então, talvez a primeira lição seja: você vai ter que sair de si mesmo e se conectar. Ninguém faz nada sozinho, isso não existe, não é assim que o ser humano funciona. 8 de ouros fala da paciência de fazer o seu melhor de novo, de novo, de novo, de novo, sabe? É o todo dia
são as pequenas coisas, é fazer cada coisinha bem feito. Então, a gente sai aqui daquela coisa centralizada, autorreferente, e a gente sai do ficar esperando fogos de artifício, ficar esperando pílulas mágicas, e o propósito de vida aqui é aprender que não tem pílula mágica, não tem fogos de artifício, não tem plateia te aplaudindo quando você acerta, também quando você erra, sabe? É uma coisa que é mais assim, trazer mais para um senso de realidade, de dia a dia, de coletividade. A força é a integração dos instintos com a sabedoria, que é realmente, então aqui a gente está falando de superação de tendências ao imediatismo, de tendências a, né, querer tudo muito grandioso, tudo muito intenso, e aí fala, não é assim, a vida, ela, sabe, aqui está precisando, essa pessoa vem para este mundo para integrar um senso de realidade, de paciência, de persistência e desenvolver autocontrole. É muito forte aqui a necessidade da pessoa desenvolver autocontrole, domínio de si mesmo. E aí sim a gente vai para um brilho pessoal. Então, de repente, a pessoa queria o prazer imediato, a pílula mágica, e aí ela entende que esse brilho pessoal, que essa vida que faz sentido, que é uma vida prazerosa, uma vida bonita, ela passa pelo autocontrole, ela passa pelo trabalho duro nas coisas cotidianas e por entender que todo mundo faz parte de um contexto social, estamos interconectados, ninguém faz nada sozinho. Então aqui, né, essa pessoa é forçada a aceitar ajuda durante a vida, ela é forçada a pedir ajuda. Tá no plano de destino dela, que sozinha não vai ter como ela fazer. Aqui a pessoa forçada a desenvolver a resiliência, a paciência de aprender que as coisas são um dia de cada vez, não tem imediato, não é sobre picos de coisas incríveis acontecendo, né? E aqui uma necessidade muito grande de autodomínio, autocontrole, que vem através disso. Mas também existe aqui na programação, no propósito de vida dessa pessoa. Engraçado que eu tô falando a terceira pessoa, né? Será que isso aqui tá falando de você ou de alguém que é muito importante para você e talvez você precise compreender? Não sei. Engraçado. Enfim, mas tem aqui sim também faz parte do propósito de vida que ser alguém que chama atenção, ser alguém que tem um brilho pessoal e aprender a lidar com isso, porque é uma coisa muito específica, alguém que nasce, sei lá, com uma presença mais magnética, talvez uma beleza física, talvez, não sei, existe algo aqui, né? Essa pessoa é alguém que chama atenção, ou você é alguém que chama atenção, você é alguém que tem uma beleza ou que tem uma presença, de repente você é alguém que tem uma voz bonita, que, sabe, tem algo aqui de meio magnético. A rainha de paus, ela é a mais magnética de todas as cartas de corte. Ela é o símbolo do borogodó, sabe? Então, se for um homem, é aquele cara assim que é galã. Onde ele vai, ele é galã, querendo, não querendo, não é nem de propósito. Se for uma mulher, que é uma mulher muito interessante, uma mulher envolvente, que ela não faz de propósito. Hoje eu vou sair por aí seduzindo todo mundo. Não é. É uma coisa que é inerente àquela pessoa. E ser alguém muito atraente, ser alguém muito cobiçado,
tem o bônus e o ônus, tem um preço, você precisa aprender a lidar com isso de uma maneira saudável. Então, tá aqui o conjuntinho básico do que seria o propósito de vida aqui da pilha 1. Lapidar essa esmeralda. Interessante que essa carta ela vem toda em cores de chakra cardíaco. Outro dia alguém me perguntou de onde vem o autocontrole. Uma pessoa que realmente está tentando superar comportamentos bastante impulsivos. E aí a pessoa me pergunta de onde vem o autocontrole. E eu até fiz uma meditação profunda, né? Pensei, puxa vida, de onde vem essa disciplina, esse autocontrole que algumas pessoas têm e outras não? Eu achei que é do amor próprio e do amor pelo outro. Eu realmente sinto que o domínio de si, o autocontrole, essa disciplina diante da vida, ela vem do amor próprio e do amor por outras pessoas. Se vocês tiverem algo para acrescentar com relação a isso, eu até gostaria de ver o que vocês pensam, né, gente? Então fica com pergunta aqui. De onde vem o autodomínio? Então realmente parece aqui, né, uma tendência para assim, se deixar levar aí por prazeres, pelo imediato, a gente pensa muito em substância, mas não necessariamente estamos falando de substância. Claro que o 3 de copas pode literalmente significar a bebida alcoólica, por exemplo. Pessoa que tem uma tendência para perder a mão com relação a isso. Também pode estar relacionado à comida, a gente pode se amortecer com tanta coisa, né? Até com série da Netflix. Você pode usar a série da Netflix para fugir da realidade, para se amortecer, mas então é essa tendência, né? De se amortecer, de fugir da realidade através de coisas que não constroem. E essa busca pelo prazer imediato, pelo prazer fácil. E aí é trabalhar num protocolo individualizado, porque o que funciona para uma pessoa não necessariamente é o que funciona para outra. Então, como que essa pessoa aqui, você pode, se você sentir que não é para você, você pode mandar o vídeo para a pessoa, de repente, né? Então, aqui, para desenvolver esse protocolo de resiliência, de pezinhos mais plantados no chão, é muito individual, passa por um autoconhecimento profundo. O que faz sentido para essa pessoa? O que pode ser um sonho, uma meta para essa pessoa? Então, aqui é preciso ter um sonho, ter uma meta, ter algo que essa pessoa cria na vida que é só dela. Transformar, de repente, toda essa dificuldade, todos esses desafios em uma história de superação. Então, não é simplesmente assim, eu superei a minha tendência de ser muito impulsivo, eu superei minha tendência de ser meio descontrolado e põe uma pedra naquilo. Aqui não, aqui fala de realmente, sei lá, deve você compartilhar isso com o mundo, você se tornar uma pessoa que transborda disso de formas criativas. Você pode escrever música, você pode, sei, criar uma obra de arte, sabe? De onde vem, né, os gibis, as histórias de super-heróis, de onde vêm as músicas, de onde vêm as grandes obras de literatura, todas elas vêm da alma dos artistas, sabe? Então, aqui a gente pega tudo isso e a criatividade está envolvida nesse processo também, de alguma forma, para você aqui, pilha 1, tá? Então, vamos
Vamos desenhar, vamos pintar, vamos escrever, vamos fazer música, vamos para a internet, sabe assim? Comunicar essa história de superação para o mundo faz parte, mesmo porque aqui a gente tem uma pessoa que naturalmente é magnética, naturalmente tem um brilho pessoal que vem da origem de como aquela pessoa foi projetada aqui nessa encarnação mesmo. 7 de espadas diz para mim que existem coisas com relação a esse autocontrole que está no propósito de vida deste ser de luz, que necessitam de um nível de estratégia muito elevado. Então, realmente, esse autocontrole aqui, ele entra como o maior desafio. Isso que foi o único arcano maior da leitura. Então, a questão do autocontrole, eu entendo que é a mais desafiadora de todas. E para manter isso em ordem ao longo da vida, esta pessoa terá que ser muito inteligente, muito estratégica, vigilância sempre. Então, a chance aqui de escorregar e cair de novo sempre vai estar rondando. Não é uma situação em que... É uma situação que eu entendo aqui que é de vida inteira. Tem estratégia, tem inteligência, é o orar e vigiar aqui, né? Então, a tendência aqui para chutar o balde é ela sempre acompanhando a pessoa, né? E eu pensei que, às vezes, também tem gente que manifesta esse tipo de comportamento através do transtorno alimentar, por exemplo. Tem tantas formas disso aparecer, né? Mas é uma luta entre o descontrole e o autocontrole, que realmente é a batalha da vida dessa pessoa. Tá? E muito da resposta está em compartilhar com o mundo, contribuir com a sociedade, estar num propósito de vida que inclui outras pessoas. Então, tem uma história de superação, essa história de superação, ela precisa chegar em outros, ela precisa ser compartilhada, e aqui esse brilho pessoal, essa criatividade muito bonita, que pode fazer com que tudo isso se transforme em livro, em palestra, em vídeos de YouTube, em música, tá? Depende aí do que você gosta, do que faz sentido para você. E, enfim, achei bem bonito e acho que faz sentido, né? Deixa eu ver, vamos pegar aqui um outro deck, de repente com conselhos, tá? Para você ou para a pessoa de quem a gente está falando, que não necessariamente é você. Não sei por que me veio isso aqui nessa opção. Amor é sobre isso, gente, tá? É sobre conectar. É o amor próprio e o amor com o outro. É isso que vai trazer esse tal desse autocontrole que é necessário aqui. Ame as pessoas, ame-as com todo o seu coração, mas tenha certeza que amou a si mesmo primeiro. É isso, né? Amar o próximo como a si mesmo. Não é mais, não é menos, não é colocar o outro acima de você, não é se apagar para o outro caber de forma alguma. Isso é terrível. A pessoa tem que existir, ela tem que ter voz para que a vida faça sentido. Então, é o equilíbrio perfeito aqui. Só que eu falei de equilíbrio perfeito, me parece essa balança, né?
Às vezes, a melhor decisão é não decidir nada. Então, tem a hora de ficar quieto. Sabe, aqui é uma pessoa que precisa superar a necessidade do imediatismo. Tudo tem que ser muito intenso, tudo tem que ser muito importante, tudo tem que ser muito grandioso. E isso te dá aí uma busca desenfreada por prazeres, por dopamina, por adrenalina, por fortes emoções. Então, aqui precisa superar essa tendência para ficar em busca de fortes emoções e aprender a tolerar o tédio. Grande desafio para a galera da pilha 1 é aprender a tolerar o tédio. É muito importante para vocês aqui aprender a meditar, tá, minha gente? A meditação mais fácil que existe é você começar com o Japamala fazendo o Ho'oponopono. Aí, a partir dali, você pode fazer coisas mais complexas e tal, tá? Mas o mais fácil que tem é esse, vocês pesquisam no Google, tá bom? Sentimentos. A cura começa com sentir. Seja gentil com si mesmo e amoroso com seu próprio coração. Então, né, se permitir sentir. Todas as emoções têm uma função. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem inveja, todo mundo tem todas as emoções. Elas são necessárias para o nosso funcionamento. A inveja aponta para um desejo. Olha, um casal feliz. Então você está agora o quê? Acreditando que casais felizes existem. A inveja aponta para uma necessidade. A raiva te fala, olha, não é por aqui, você precisa mudar sua trajetória. E assim por diante, tá? Então você tem que ter um autoconhecimento aqui. Cadê? Escolhas. Se preocupe menos com fazer a escolha correta e mais com ser forte o suficiente para lidar com as consequências. Assim, toda escolha vai ter consequência, não tem pílula mágica. Não tem, simplesmente a vida é assim. Então pense que tudo que você escolher, você vai ter que sustentar o resultado. Então, sabe, eu vou me amortecer, eu vou fugir de tudo, vou ficar assistindo televisão aqui o dia inteiro. Tem consequência, né? Ou eu usar o termo falácia, mas é capaz de vocês nem saberem, né? Falar. Eu e o meu vocabulário, vamos lá. Uma mentira, tá? Uma bobagem que contam pra gente. Se você for super submisso, bonzinho, acomodar todo mundo, se encolher para todo mundo caber, sai de graça. Mentira. Mentira. Quanto custa caro deixar de existir, se encolher para o outro ficar confortável, para o outro caber? Falar custa. Falar tem um preço, se manifestar tem um preço. Mas se calar, também tem, gente. Não tem opção gratuita na vida, não tem, tá? Existem 0 opções gratuitas na nossa vida, tudo tem consequência. Então, existe aqui uma necessidade de autocontrole a partir, sim, do amor próprio, aprender a lidar com o tédio e aprender a medir consequências de escolhas, entendendo que absolutamente nenhuma escolha na vida sai de graça. Ninguém é unanimidade, ninguém vai agradar todo mundo, não existe isso, né? Agora, por ultimamente, Lenormand, aliança. Então, assim, que foi ali, a primeira carta foi o 3 de ouros. Exatamente uma carta de aliança. Aí aqui aparece aliança. Então, pilha 1 não vai fazer nada sozinho na vida, não vai realizar nada sozinho na vida, ponto, fim. Não adianta espernear. A vida não funciona assim.
A gente precisa entender que o ser humano é um animal, em primeiro lugar, né? Tem diferenciação dos outros, por quê? Porque a gente tem criatividade, porque a gente inventa coisas, mas nós somos uma espécie coletiva. O ser humano é de natureza coletiva. Não tem como sair disso, né? Então, o que eu diria aqui? Selecione melhor com quem você se conecta, mas você precisa ser uma pessoa conectada. Trevos, a cruz e o coração. Ah, gente, tá muito bonito aqui, tá? Então, assim, você aparece aqui como alguém com um potencial de compartilhar essa história de superação tão bonito, com um potencial de um dia olhar para trás e pensar, poxa, tá, essa é a minha história. Fazer o quê? Já aconteceu. O que eu faço com isso agora? E você, assim, com alegria, com amor, compartilhando isso, conectando com pessoas. Aqui eu vejo a pilha daqueles que, inclusive, fazem da sua trajetória de vida uma carreira, porque quantas pessoas estão na área da saúde, principalmente na saúde mental, eu vejo muito. Meus colegas de saúde mental, todos têm uma história. Todo mundo que eu conheci mais profundamente na saúde mental tinha uma história. Então, a pessoa lá sei lá, trabalha com dependência química. Vai ver a história da família dela, explica como é que ela foi parar ali. E tudo isso, assim, né? Então pode ser transformado, mas aqui, é que aqui mostrou muito a coisa da criatividade, do brilho pessoal. Então, de repente, para vocês faz mais sentido compartilhar isso através da arte, não sei, né? Pode ser também. Mas, enfim, é muito amor aqui, né? Que você tem para dar. Primeiro você precisa aprender a receber. E primeiro você precisa aprender a ter por si mesmo. Para vir esse autocontrole, esse autodomínio. E aí você transborda e contribui aí com a vida de outras pessoas, né? E aí eu realmente recomendo aqui, quem é dessa pilha, aprenda a meditar. Aprenda a meditar. Você precisa aprender a lidar com o tédio, você precisa aprender a lidar com momentos em que as coisas não estão tão interessantes, não estão tão emocionantes, e ter amor próprio e ser minimamente feliz nessas horas aí também, tá bom? A meditação, ela levanta todo o lixo, né, que a gente tem dentro, não é fácil, tá? Então, você vai lá meditar sobre o amor incondicional, né? Eu sou amor incondicional, eu sou amor incondicional. Vai vir toda a caca que tem dentro de você com relação ao amor próprio e ao amor ao próximo. E eu, as primeiras vezes que eu meditei sobre o amor incondicional, eu chorei muito, foi bastante difícil para mim. Mas aquilo vai limpando e você vai se entendendo com você mesmo, tá? E aí é isso, olha quanta coisa você terá a partir, ou já tem, a partir desse processo, para compartilhar, para contribuir com o mundo, né? E deixa aí nos comentários, tá? Que arte é essa? Aqui, não sei se é uma arte específica, né? Mas falou de você como uma pessoa criativa, uma pessoa magnética. Então, também você tá no seu propósito de vida também ser essa pessoa, né? Magnética, que de repente fala bem, tem uma voz bonita, tem uma presença, sabe? Tá? Faz parte do seu pacotinho, né? Então tem o desafio e tem essa bênção aí de você ter essa presença tão interessante para o outro, tá bom?
Então é isso que eu tinha, número 1. Gente, leitura coletiva, sempre sua intuição, seu bom senso em primeiro lugar, no seu detalhe, na sua energia, leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 2, propósito de vida, carta da verdade com o pavão. Então, você como alguém que traz alguma verdade para esse mundo, para a humanidade, que é chamativa, que é exótica. E aí o desafio é não ficar se encolhendo para o outro caber, não se calar, não tentar desaparecer. Você talvez seja alguém que tem uma inteligência diferenciada, que tem ideias de repente um pouco exóticas, você aparece como uma pessoa que você traz uma verdade para o mundo que não é tradicional. Mas vamos entender melhor aqui. Aí é aquela tendência, né? Ah, eu sou esquisito. Ai, não vão gostar de mim porque eu sou esquisito. Olha, 5 de paus. Então, você é uma pessoa que é disruptiva, querendo ou não, sabe? Às vezes nem é de propósito, mas o seu jeito de ver a vida, de raciocinar sobre as coisas, é estranho para muita gente e não tem como você evitar. A única coisa que você pode fazer para evitar é você se calar, você se encolher e tentar desaparecer. Então, aqui é a pilha das pessoas que, de repente, muitas vezes na vida, pensaram, nossa, como eu gostaria de ser invisível, queria que ninguém notasse que eu existo, só que não está disponível, né, gente? E aqui com o 10 de paus, então, você, com grandes desafios, fazia parte do seu propósito de vida, do plano encarnatório seu aqui, lidar com coisas bastante pesadas, bastante difíceis, e de certa forma o 10 de paus, ele fala da gente carregar o que é nosso e terminar sobrecarregado por carregar coisas que não necessariamente são nossas também. Então, é uma carta que representa alguém que carregou os próprios dramas, conflitos, dificuldades e também, de repente, de outros membros da família, aquela coisa de carregar nas costas, sabe? Então, mas enfim, fazia parte do plano de alguma maneira. E aí a gente tem 2 de copas. Então, você é aquela pessoa que a vida te bateu tanto e você continua doce, e você continua cheio de amor para dar, e isso é tão bonito. E talvez seja isso que, né, você é uma pessoa tão exótica, você é uma pessoa aqui tão exótica quanto um pavão. Porque a maior parte das pessoas que apanha demais da vida, elas vão ficar murchinhas, muitas ficam amargas, muitas se tornam pessoas sem brilho, apagadas, algumas ficam bastante vitimistas, muito reclamonas e tal. E você não, você tem uma perspectiva perante essas sobrecargas que é muito sua. Então você permanece, por conta dessa perspectiva diferentona aí que você tem, uma pessoa muito amorosa, uma pessoa doce diante da vida. E eu tive a intuição de pegar esse deck para fazer essa leitura, porque tem cartas extras. E esse arcano maior chama Ingenuity, que é uma palavra em inglês que fala de dar nó em pingo d'água.
É uma carta que fala de alguém que tem uma criatividade tão grande que a pessoa cria recursos que não existiam para resolver as coisas. O corvo é um dos animais mais inteligentes do mundo. É um animal que cria ferramentas, que se lembra do rosto das pessoas que fizeram bem ou mal, tá? Então, se você ajuda um corvo, ele vai se lembrar do seu rosto e te trazer presentinhos até o resto da sua vida. Se você faz mal para um corvo, ele também vai lembrar. É um animal muito diferenciado. E você, apesar de tudo que você passou e pessoas próximas a você passaram, porque você carregou não só o que era seu, mas o que era do outro também, você tem uma criatividade, você tem um jeito de olhar para a vida tão especial, tão só seu, diferentão aí, você deve ser uma pessoa muito inteligente e que tem uma inteligência emocional muito alta também. E aí você continua, você segue sem perder a sua doçura, sem perder a sua delicadeza. E sabe, assim, aqui está um problema. Você vem com uma ideia louca de solução para aquilo, de perspectiva para aquilo, e as pessoas falam: ah, oi, nossa, acho que você é meio esquisito. Mas, assim, você é um esquisito bom. Entenda isso. Sim, você é provavelmente você é uma pessoa bem esquisita, tá? Mas vamos pensar que existe esquisito bom, gente. É lógico que ser diferente não é fácil, mas existe ser diferente bom, porque senão também ninguém sai do lugar, né? A humanidade estaria lá na Idade da Pedra, se não fossem as pessoas como você, diferentonas assim, que têm as ideias fora da caixinha. 6 de espadas é uma carta de superação. A pessoa está numa situação muito ruim, e aí ela consegue fazer uma jornada e ir para um lugar melhor. Ela é simbólica, né, de uma jornada física. Então a pessoa sai, vamos supor, aqui está acontecendo uma guerra. Aí eu pego minha família, enfio no barquinho e consigo levar a minha família para a gente viver aonde não está acontecendo a guerra. E é uma carta coletiva, de novo. O 6 de espadas, eu não vou sozinho para esse lugar melhor. Eu levo as pessoas que realmente me importam junto comigo, tá? Então você é como esse barqueiro, né? Essa pessoa que pega o próprio sofrimento, a própria, entre aspas, má sorte na vida, né? Não sei o que te aconteceu aqui, e você, de repente, enxerga como ter uma vida melhor, e aí você fala assim, não, eu vou levar comigo a minha mãe, eu vou levar comigo um filho, um irmão que passou por esse trauma também, sabe? Você vai com outros, né? Com essa sua capacidade tão única de superação. O mundo. E você aparece aqui como alguém que não tem uma vida linear, né? Então você tem assim uma vida de muitas aventuras aqui, realmente uma pessoa que não, o seu destino, no seu propósito de vida não tá, por exemplo, eu nasci nessa cidadezinha e fiquei ali durante toda a minha vida e resolvi tudo que eu tinha para resolver ali e tal. Aqui não, aqui você aparece como alguém que vai de fato ter vidas diferentes dentro da mesma vida. Espero que eu esteja fazendo sentido. Então, a sua vida ela não é assim, ela tem esse ciclo nessa cidade, com essa pessoa, com esse casamento, tá, 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 tá. Aí fecha esse ciclo, aí você tem um outro ciclo
Um outro casamento, de repente em outra cidade, de repente em outra, sabe, de outra configuração, é uma vida que tem mais, no mínimo, 2 ciclos diferentes aqui, tá? Então, aquela coisa, né? Era uma vez a pessoa que nasceu na cidadezinha, casou com o coleguinha de escola e ficaram juntos a vida inteira. De jeito nenhum, aqui não tem como. Aqui você tem um ciclo, ele fecha. Aí você tem outro ciclo e de repente pode até ter mais de 2, mas pelo menos 2 histórias numa só vida a gente tem aqui, tá? E faz parte, é o planejamento isso. E uma das coisas que está no seu propósito de vida é aprender a ter independência financeira, a ser uma pessoa que tem autonomia financeira, tá também nos seus caminhos, e isso daí faz parte do seu propósito de vida. E entendo que essa autonomia financeira, ela vem justamente nesse outro ciclo da sua vida, não é no primeiro ciclo. Então, aqui faz muito sentido pessoas que, por exemplo, tiveram um primeiro casamento, no qual a vida material estava toda misturada lá com a da outra pessoa. E aí, num segundo momento na vida, isso é resolvido e você aprende de fato a ser a própria pessoa, né? Ou de repente você estava com sua vida financeira toda misturada com a da sua família, dos seus irmãos, dos seus pais, e aí aquele ciclo se fecha, de repente, até com locomoção física para alguns, e você vai começar um ciclo novo na vida, no qual você aprende a ser sua própria pessoa no financeiro. E entender que, sabe, a independência financeira, ela é algo que privilegia muito também a sua saúde mental, a sua saúde afetiva, e dá essa liberdade de você ser quem você realmente é. Porque você é uma pessoa meio exótica, você é diferentão, diferentona, né? Talvez você seja uma pessoa muito delicada, talvez você seja uma pessoa mais tímida, mas é algo que transparece, você querendo ou não, você tem qualquer coisa aí de meio exótico, né? E a partir do momento que você atinge autonomia financeira na vida, essa liberdade de ser quem você realmente é, ela de certa forma se organiza melhor. Tá? Então, aqui no seu propósito de vida, né, a gente fecha aqui com o 2 de ouros, então é você aprendendo a negociar com o mundo lá fora, ser quem você realmente é, de uma maneira organizada, de uma maneira amorosa, de uma maneira autônoma, né? Porque talvez lá, quando você era criança, você era adolescente, talvez você colocasse esse seu jeitinho meio exótico no mundo de maneiras meio desastradas, de maneiras que acabavam criando conflitos e o negócio ficava meio esquisito, tal. E aí, na maturidade aqui, você aprende como pegar esse seu jeitinho diferente de ser e de pensar e, e sim ser quem você realmente é, mas de uma maneira muito harmoniosa, porque você aprende o que te liberta aqui. A autonomia financeira, com certeza, te liberta. E o fato de que você aprende a colocar isso no mundo com muito amor, com muita inteligência, você se torna uma pessoa que é bastante estratégica, amorosa, inteligente, criativa. Então isso se harmoniza. Você aprende a ser mais você, a ser quem você realmente é,
porque você vai adquirindo ferramentas de inteligência emocional, social, financeira, muito interessantes, tá? Então pode ser aqui que a primeira fase da sua vida seja muito tumultuada, cheia de conflitos, cheia de situações sobrecarregantes, e aí numa segunda fase, num segundo momento da sua vida, você consegue realmente entender, sabe? É como se você virasse uma chave. Como é que eu consigo ser eu mesma, ser eu mesmo, ter voz, existir de verdade, sem causar a Terceira Guerra Mundial, sem ficar com esses conflitos e tudo isso. Você realmente desenvolve aí o seu jeitinho, o seu protocolo de como fazer isso dar certo, tá? Que interessante, né? Aí eu não sei quantos anos você tem, em que parte da sua vida que você tá. Se você é uma pessoa mais jovem, que está vivendo essa situação mais difícil, mais conflituosa, tem uma segunda metade da sua vida aí na qual isso se resolve de uma maneira muito bonita, tá bom? Vamos pegar 4 desse aqui. Ah lá, verdade, 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 gente. Ó, não tem como inventar um negócio desse, né? Vocês estão vendo aqui, verdade, verdade, tá certo? A verdade é diferente em diferentes níveis de consciência. Guarde seu julgamento para si mesmo. Então é isso, né? Nem todo mundo tem condição de entender o que você tem para falar, nem todo mundo alcança o seu raciocínio, a sua perspectiva. Então, assim, sabe, quem tiver que ir, tchau. Porque aqui você aparece para mim como uma pessoa muito amorosa, como uma pessoa que se esforça para trazer harmonia e tal. Então, assim, agora, querer agradar todo mundo, gente, não está disponível, né? Então, assim, você já está fazendo um esforço para equilibrar as coisas, já está fazendo um esforço para ser amoroso. Aí, quem te achar muito esquisito, quem te achar exótico demais, quem achar, sabe? Ai, gente, dane-se também, né? Você gosta de todo mundo? Não. Então por que todo mundo tem que gostar de você? Você respeita, admira todo mundo? É lógico que não. Então por que todo mundo tem que gostar de você? Vamos superar isso aí, tá? Foque sua atenção no que pode dar certo. Quando você aprende a imaginar o melhor cenário possível, você aproveita a experiência 2 vezes. Né? Então, também é uma questão de perspectiva, tá? Ok, eu sou diferente, eu penso diferente. Qual é o lado bom disso? Qual é a vantagem disso? Você realmente gostaria de ser igual a todo mundo? Você realmente gostaria de ser mais um na multidão? Gente, olha o jeito que está o mundo, né? O que é o normal? O normal é ser ignorante, o normal é ser machista, o normal é o que, gente? Você quer mesmo ser normal? Deus me livre, né? Talvez ser esquisito seja um grande elogio, já pensou nisso? Viva para si mesmo, não para uma plateia que só existe na sua cabeça. Essa doeu, hein? Autenticidade, tá? Amor. Ame as pessoas, ame-as com todo o seu coração, mas tenha certeza de que ama a si mesmo em primeiro lugar, ok? Então, assim, essa plateia que vai te julgar, não sei o quê, isso aí é na tua cabeça. Ah, mas quando eu era criança eu paguei um preço muito alto por ser esquisito. Sim, anjo, mas assim, primeiro que a sociedade está evoluindo, né? Hoje em dia a gente tem essas campanhas massivas sobre saúde mental, sobre neurodivergência, talvez você seja neurodivergente. Aqui faria sentido, né? A pessoa ser neurodivergente nessa pilha, com certeza. Tá, então assim, o mundo mudou muito também. Vamos dar um crédito aí.
Olha, eu sou uma senhora de 49 anos de idade. Meu Deus do céu, quando eu era criança, quem fosse neurodivergente estava muito. Eu não vou falar o palavrão que eu queria aqui. Até os professores faziam bullying, gente. Os professores participavam do bullying. Sabe assim, hoje em dia, cara, você falar uma coisa torta para alguém, você te mete um BO, sabe assim, hoje em dia tem vaga especial, a empresa que não tiver, não bater cota de funcionário PCD, paga multa, vocês entenderam? O mundo mudou muito. Vamos comemorar também, tem coisa para comemorar. Jardim, cobra, cruz e caixão, tá? Então, assim, se parece que numa primeira etapa da sua vida, num primeiro ciclo da sua vida, você tem que lidar aí com muitas cobras peçonhentas, né? Então, aqui a gente tem a pilha das pessoas que sofreram bullying na escola, às vezes na própria família, as pessoas que tiveram um primeiro casamento abusivo. Então, tem aqui, né, um primeiro ciclo aí que é complicado. E você, como mostrou lá no tarô, carrega não só o seu, mas o de outros ainda, uma pessoa muito sobrecarregada, né? Ser diferente custa muito caro para você no primeiro momento, no primeiro ciclo da sua vida, tá? Mas aí você tem recurso de inteligência intelectual, de criatividade, de inteligência emocional e relacional para superar tudo isso de uma maneira muito bonita. E está no seu propósito de vida a aprender sim a superar tudo isso, a aprender sim a fechar esse ciclo, a fechar esse capítulo da sua vida e viver um novo capítulo. Então é uma coisa meio predestinada. A parte boa da sua vida também é predestinada, tá? A parte em que você supera tudo isso, em que você realmente consegue deixar esse passado para trás, ela tá no script dessa encarnação aqui para você. E aí, você fechando esse ciclo, qual é o ciclo que você vai inaugurar? Do amor incondicional, por si mesmo, em primeiro lugar, tá? Então, aqui você aprendendo amor incondicional, amor próprio incondicional, e isso é lógico que vai transbordar, porque você é uma pessoa doce, você é uma pessoa amorosa, né? Mas aí, quando a gente tem amor próprio, quando a gente tem a nossa dignidade em ordem, e amor próprio é um negócio muito difícil, nossa, como é difícil, né? Tem altos e baixos, tem dias que tá mais ou menos, tem dia que tá péssimo, mas a gente pode fazer um exercício de imaginação assim, né? Tudo bem, eu entendi que meu amor próprio é uma obra em execução. Mas uma pessoa que realmente se ama, o que ela faria no meu lugar nessa situação? Usa a sua imaginação, né? Também para você ir construindo as soluções que você precisa, tá? Alguém que realmente se ama, falaria o que para essa pessoa aqui agora? E aí você vai construindo isso, é o finja até que se torne verdade, né, minha gente, tá? Então, às vezes pode ser o caso também. Mas então é isso aqui, né? Achei uma leitura muito bonita. Deixa nos comentários como é que isso encaixa na sua vida, né? Se você é neurodivergente, realmente, pode ser que sim. Pode ser que você nem saiba, nunca tenha pensado nisso e de repente você é também, não sei. É que não precisa muito, né, para ser diferente. Se você tiver uma vírgula fora da caixinha heteronormativa, sei lá o que, né? Como é que a gente descreve o cidadão padrão considerado normal aqui no Brasil também?
é tão pouquinho que você precisa para ser considerada uma pessoa esquisita, né? Então, também, de repente, nem é nada de muito, sabe? Mas as pessoas com quem você cresceu achavam aquilo ali o fim do mundo, né? Tá? Mas isso é no primeiro ciclo da sua vida. Depois você tem aquele segundo ciclo, onde tudo isso se transforma em algo de muito interessante, tá bom? E aí, leitura coletiva, né, gente? Sua intuição, seu bom senso sempre em primeiro lugar. No seu detalhe, na sua energia, leitura particular, eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um beijo no seu coração. Número 3, o seu propósito de vida. Saiu mais uma carta verde, gente. Ainda bem que eu tenho bastante pedrinha verde aqui para combinar. Olha só, imaginação. Então, o seu propósito de vida tem a ver com criatividade, com imaginação, coisas que você realmente tem para colocar no mundo, assim. Não sei, você é uma pessoa que gosta de escrever, de mas se bem que imaginação, estou pensando até profissões, por exemplo, programação. Parece uma coisa tão técnica, mas precisa ter bastante imaginação. Eu acho que é no sentido de criar coisas novas, pensar fora da caixinha. É isso, né? O tolo, tudo a ver. Então, assim, você vem trazer algo de novo. Você vem para colocar no mundo uma ideia diferente, uma coisa diferente. Aqui pode ser, sim, continuação de outra pilha, faria bastante sentido. E então tem algo, né? Porque a gente não precisa ter um propósito de vida único, você pode ter mais de um propósito de vida. Mas uma das coisas que você vem fazer nessa vida é criar algo. É música, é literatura, é um canal do YouTube. Interessante, hein? Vamos seguir. 8 de espadas é relacionado a coisas que parecem impossíveis, só que não são. A coisas que parecem impeditivas, só que para você não é. Você é alguém que vem com uma solução, tá? Solução para algum dilema aí da humanidade, de algumas pessoas. Muito interessante, hein? 10 de copas, caraca. 10 de copas é amor de alma, sabe? É que eu tô entendendo como que a gente está falando de propósito de vida. Então, é um, é um amor pela humanidade mesmo que você tem aqui, trazendo solução para algo que para muitas pessoas parece impossível. E você vai lá e fala assim: não é impossível. Tem sim como superar isso daqui. Página de paus, criatividade. Imaginação, criatividade, qualquer coisa aí que é extremamente desafiadora para a maior parte das pessoas, e você chega e fala: eu consegui superar isso aqui, eu consegui resolver isso aqui, de alguma forma, sabe? E não é uma coisa simplesmente técnica, é uma coisa maior do que isso, porque aqui a gente tem um amor que transborda através dessa solução que você imaginou para sei lá o quê, que vai afetar a vida de muitas pessoas, tá? O impacto dessa coisa que você entende como resolver, como superar, é grande. Não é só sobre você, é sobre muita gente, é coletivo isso aqui. Superação
de situações que nos aprisionam, situações extremamente negativas, dolorosas, traumáticas. E aí, né, essas são duas cartas muito parecidas, aqui no arcano menor, aqui no arcano maior. No tarot tradicional, o diabo, ele vem como um casal que está acorrentado, só que as correntes, elas são muito soltas, sabe? Então, é como que aquele aprisionamento todo da carta do diabo é uma questão de perspectiva, é uma questão de achar que aquilo não tem jeito, quando na verdade tem. Então, é bem parecido. E aqui, Rei de Ouros. O seu nível de propriedade ao trazer essa solução é muito elevado, porque o Rei de Ouros, ele é concreto, pé no chão, ele tem o domínio das questões materiais. Então, não é uma coisa que a gente resolve só no abstrato, só na perspectiva. Ah, é uma questão de perspectiva, vamos pensar positivo. Não. Aqui você tem o domínio da materialidade relacionada a essa solução aqui que você entende e traz para o mundo para compartilhar com mais pessoas. Gente, eu espero que esteja fazendo sentido aqui, pensar exemplos. Aqui o que eu imagino, por exemplo, alguém que entende como superar uma dependência química. E aí você se torna alguém que vai ter um impacto na vida de outros. Alguém que entende como superar um quadro depressivo muito sério. Mas tem algo de extremamente concreto aqui. Não é só no mundo das ideias, não é só no mundo da arte, é palpável, assim, sabe? O Rei de Ouros, ele fala de uma materialidade muito organizada. 4 de paus é comemorar coletivamente. Então, existe sim, tá? Aí você coloca isso no mundo e você vai impactar muitas pessoas. Ou, no mínimo, você vai impactar o seu sistema familiar de uma maneira muito profunda, mas pode ser que você impacte socialmente aqui, pode ser. Realmente tem um... Nossa, o mago, é louco. Eu ia falar, tem um poder, tem um impacto aqui essa leitura, mas aí daí vem uma carta do mago. Que isso, gente? Aqui, olha, existe inclusive a possibilidade de você adquirir uma certa notoriedade aí, tá? De você se tornar realmente uma referência, alguém que vai dar palestras, alguém que vai tocar muitas pessoas aqui. Olha, não sei o que é que você faz, o que acontece aqui, mas você realmente traz, tá, solução para algo que para alguns parece insolúvel, só que na verdade não é. E você, como uma pessoa extremamente criativa, só que ao mesmo tempo muito concreta, organizada, que entende de como estruturar as coisas, como, sabe, de repente aqui, escrever um projeto, estruturar um treinamento de funcionários, por exemplo, coordenar um grupo de alunos, você é a pessoa que sabe como pôr a mão na massa. Como pôr a mão na massa. Então, aqui, você, um grande professor, um palestrante,
não sei, dirigindo uma instituição que vai resolver uma série de coisas, sabe? Mas aqui você realmente tem um grau em algum momento da sua vida, tá? De repente você é uma pessoa jovem e isso aqui está falando de um futuro seu, tá? Mas aqui é alguém que está de fato numa posição de liderança, alguém que conduz outras pessoas em direção a resolver coisas, né? Então, você tem pessoas que estão ali, que são seus funcionários, que são seus alunos, que são seus fãs, e são seus leitores, entendeu? Você está aqui numa posição de liderança muito, e é uma liderança muito afetiva, entende? Então você compartilha soluções práticas, você é uma pessoa que resolve problemas com muita praticidade, com muito senso de realidade, com, sabe, passo 1, passo 2, vamos lá, mas ao mesmo tempo aqui tem muito, muito, muito amor. E é uma coisa até meio idealizada, que de repente, né, gerações passadas de fato achavam que aquilo ali nunca podia ser, que aquilo ali nunca podia dar certo, que então vem um novo protocolo, sabe? Uma coisa meio revolucionária. Então eu penso, por exemplo, né, o que era um diretor de escola ou o que era alguém que gerenciava uma equipe de muitos funcionários lá, sei lá, na década de 90, e como que isso é feito hoje, né? Hoje a gente tem esses conceitos de liderança, né? Então não é mais chefe, agora é líder. E tudo isso está se transformando muito, de uma maneira muito bonita. Então você aqui me aparece como uma pessoa que ocupa uma posição de liderança, e você traz soluções a partir do prático, do concreto, mas também muita afetividade, muito amor, muita compaixão, sabe? Eu fiz estágio uma vez num lugar e tinha um coordenador de equipe lá que ele perguntava para os funcionários: "Você é feliz trabalhando para mim?" Gente, que coisa emocionante, né? Imagina que quem é da década de 80, 90, como assim? Você é feliz trabalhando para mim? Era no berro, era na humilhação, sabe? Então as coisas estão. Você realmente é alguém assim que traz uma coisa nova, muito, muito bonita para um coletivo, tá? É necessariamente coletivo isso daqui. Otimismo. Você vai. Peraí, se você vai inventar histórias na sua cabeça sobre pessoas e circunstâncias, por favor, faça delas histórias de amor com finais felizes. Sentimentos. A cura começa com sentir. Seja gentil consigo mesmo e carinhoso com seu próprio coração. É isso, né, gente? É um otimismo que vem de um senso de realidade. É uma pessoa muito equilibrada você, né? Então, para você ter esse otimismo, você não precisa recorrer a fantasias, você não precisa ficar viajando na maionese, você é capaz de ser otimista fundamentado na realidade mesmo. Por quê? Porque você é uma pessoa que ou você se conhece muito bem, ou você está num processo de se conhecer muito bem, está em contato com seus próprios sentimentos, entende como funciona todo esse rolê das emoções. Se ainda não entende, um dia vai entender, mas está no seu propósito de vida ser essa pessoa. Paixão.
Light Up Your Life, como é que eu traduzo isso aqui? Assim, dê sentido para sua vida honrando os seus desejos. Tá? Então, o que realmente faz sentido para o seu coração, né? Porque paixão fala de emoções intensas. Então, assim, meu trabalho é ok, eu não odeio meu trabalho. Não é isso, é onde você realmente acende o seu coraçãozinho, tem brilho nos olhos, é ali, sabe? Então, é a área da educação. Quando você começa a falar do seu trabalho, sabe, até transforma assim, a expressão facial, tá? Então, você aqui como alguém, né? É uma arte que você gosta de fazer. É um liderança corporativa que é, né? Eu falei também de programação. De repente, você está criando um aplicativo, um negócio que vai impactar a vida de muitas pessoas, mas é algo que quando você começa a falar do negócio, você se acende assim, e aquilo te faz sentir até mais vivo, sabe? Então você veio aqui para ser alguém apaixonado por uma solução que você oferece coletivamente depois. Kindness é uma mistura de bondade com gentileza, sabe? Essa é a tradução. E se você começar sendo gentil com você mesmo, daí as coisas podem mudar, tá? Então a mudança começa por dentro, né? Então o que eu entendo? Essa solução pela qual você será apaixonado, em primeiro lugar, é uma solução para um problema seu ou da sua família, né? De pessoas muito próximas a você, e você vai desenvolver aí um protocolo e vai compartilhar isso com a humanidade, tá? Em que estágio você está aqui, eu não sei, né? Porque as idades são muito variadas, a gente vê ali nas estatísticas do canal, que realmente não é um canal que tem uma idade X como foco. Tem pessoas super jovens, tem pessoas bem maduras e todo mundo assiste o canal igual. É diferente de gênero, né? Porque aí 98% de vocês são mulheres. Mas com relação à idade, não, é super variado, tá? Então aqui eu posso estar falando com alguém que tudo isso é uma previsão de futuro, e eu posso estar falando com alguém que já está vivendo essa realidade, e eu estou somente confirmando aquilo que você já sabe. Aí vai depender de quantos anos você tem. Estrelas, lírios, urso e o caixão. Você tem um sonho. Você tem aqui algo que realmente você é apaixonado, apaixonada por essa ideia, por esse projeto, por essa coisa aí. Que é relacionado a quê? A curar mesmo, a fazer a vida das pessoas melhor. Melhor, não, fazer, ixi, vocês entenderam, né? E aí, sabe, gente, vem aqui a carta do urso junto com a carta da paixão. E o urso é isso, é ser protetivo daquela ideia, daquele projeto, ser apaixonado por aquilo, ir com potência, ir com força. Vamos pensar na mãe ursa. Então você vem aqui como, sabe, esse livro, essa ideia, esse projeto, esse jeito de fazer é seu bebê. E você vai proteger como uma mãe ursa, isso daí. E isso é muito transformador, porque o caixão ele sempre fala para gente que para uma coisa se iniciar, outra tem que encerrar. Então, quando uma ideia é muito transformadora, ela é muito diferente, ela não pode existir ao mesmo tempo que outra coisa, ela vem para substituir mesmo. Então, assim, por exemplo, né,
coisas que eu consigo imaginar, revoluções que aconteceram na sociedade, que seriam um exemplo disso. A educação inclusiva. Então, quando eu era criança lá, a gente tinha a APAE e a gente tinha a escola normal. Aí vem um novo conceito social que fala que agora não, todo mundo vai para a mesma escola. Essa ideia necessariamente se sobrepõe. Então, o que acontecia antes tem que deixar de acontecer para essa ideia nova ser implementada. Não é uma coisa que dá para, não é uma coisa que vem para andar ao lado daquilo que já existe, é uma coisa que vem para substituir. E é isso que eu entendo aqui. O que quer que seja que é esse seu projeto, essa inovação que você traz, ela vem para substituir, ela vem para se sobrepor e fazer com que uma outra coisa deixe de existir, seja realmente abandonada. Aí, né, realmente, se você puder deixar nos comentários para a gente do que a gente está falando aqui, que eu achei incrível, eu achei sensacional essa pilha aqui. Então, né, é um sonho seu ter essa posição de liderança, você já é alguém que tem uma posição de liderança e você é realmente um líder da nova geração, que faz as coisas de um jeito novo aí, um jeito de mais amor, de mais compaixão e de muita funcionalidade também, né? Então, aqui é o que está falando, não é um otimismo bobo, não é uma amorosidade boba, não, é tudo muito estruturado, tudo muito inteligente, sabe? Eu achei incrível. Gostaria de saber do que a gente está falando. Para alguns é ainda um sonho que você, de repente, tem uma vida inteira para realizar, e aí eu te desejo todo o sucesso do mundo, tá bom? Então é isso. Leitura coletiva, gente, sua intuição, seu bom senso sempre em primeiro lugar, né? E no seu detalhe, na sua energia, leitura particular, eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixe seu like, um beijo no seu coração.